Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus, e nesta oportunidade ler na segunda epístola de Paulo a Coríntios, no capítulo de número 11, dos versículos 1 a 6. Assim está escrito: Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Esse é o texto que vamos meditar esta noite, falando sobre Paulo, um líder zeloso e autêntico para com a obra de Deus. Os versículos que eu li, eles fazem parte de um conjunto em que Paulo escreveu a esta igreja em Corinto. E ele escreveu duas cartas, esta sendo já a segunda. Mas desde a primeira carta que ele direciona a esta igreja, ele encontra uma igreja espiritualizada, que tudo para ela, eles direcionavam para o lado do espírito, mas que na verdade faltava muito para chegar a ser uma igreja espiritual, com discernimento, com comportamentos que fossem dignos do nome do Senhor Jesus. Porque quando ele se defronta com este povo, ele começa a observar os grupos que existiam naquela igreja, os problemas que surgiam, as dificuldades do dia a dia, e estas coisas estavam trazendo dificuldades ao desenvolvimento espiritual daqueles irmãos naquela cidade. Haja vista que Corinto era uma cidade famosa, era uma cidade aberta, então acontecia de tudo em Corinto. E para servir a Deus na cidade de Corinto não era fácil, não. Precisava mesmo ter uma renúncia, abrir mão de tudo aquilo que a cidade oferecia para dedicarem-se a servir a Deus conforme orientação da sua palavra. Porque tudo concorria para assediar, para convencer, para persuadir as pessoas a entrarem no espírito da cidade e no embalo das coisas que ali aconteciam. E muitas das coisas que aconteciam naquela cidade não agradavam a Deus, a semelhança dos dias em que nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo totalmente perverso, corrompido, com valores totalmente invertidos e muitos atrativos, procurando dissuadir, convencer, enfim, persuadir, para que as pessoas abram mão da sua firmeza em Cristo e possam lançar mão de algumas coisas que este mundo oferece. E quando assim acontece, perde-se o elo com Deus, perde-se a comunhão e, enfim, esfria-se, fracassa, volta-se para trás. Paulo, após um longo período escrevendo essas duas cartas, respondendo a eles sobre vários assuntos
em várias situações, corrigindo algum tipo de comportamento que não condizia com a fé que professavam, porque não é simplesmente falar, mas precisa crer. E naquilo que cremos, a nossa vida deve exemplificar a convicção que está dentro do nosso coração. E por isso, então, não se pode ser levado por qualquer novidade, por qualquer situação que se apresente para tirá-los da firmeza que há no Senhor Jesus Cristo. Então ele foi como um pai para esta igreja, como um ensinador. Era alguém que colocava as coisas no devido lugar e em várias situações destas ele recebia diretamente de Deus a revelação, como ele deveria tratar a cada assunto, como ele deveria aconselhar aqueles irmãos e fazer com que eles entendessem qual era para eles a vontade de Deus. Somente para a gente ter uma lembrança. Na primeira epístola, no capítulo 1, nós encontramos ali que havia famílias que se julgavam donos daquela igreja. E por conta disso, qualquer coisa que acontecia e não estivesse dentro do agrado deles, já era motivo para um questionamento. E eles, então, encontravam defeitos em tudo e em todos. E isso trazia dificuldade, porque não pode-se viver em comunhão quando há o apontar de defeitos deste ou daquele. Porque, como humanos que somos, nós somos sujeitos a falhas, a defeitos, a problemas, mas quando nos reunimos em nome do Senhor, nós estamos nos reunindo para receber de Deus a graça, a orientação, o ensino, para que os nossos caminhos e o nosso comportamento seja melhorado diante do Senhor. E sendo melhorado diante do Senhor, certamente vai transparecer no comportamento com as pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos saber como nos comportar. Então, nesse primeiro capítulo, encontra isto. Tinha uma família lá que se julgava a primazia do lugar. E quando tem pessoas que se apresentam como o antigo, como aquele que conhece todas as coisas daquele lugar, e que se coloca como alguém que deve ser ouvido de autoridade, isso traz certas dificuldades. E eles levaram vários problemas ao apóstolo, e ele, com a graça de Deus, orientou-os como resolver aquele problema. No capítulo 2, nós vamos observar que existiam aqueles que primavam por conhecimento, por sabedoria humana, e o apóstolo diz a eles que quando chegou lá, ele não foi com sublimidade de palavras. Ele não foi com palavras bonitas, elegantes, novidade para aquele povo. Mas ele nada se propôs dizer a eles, senão Jesus Cristo e este o crucificado. Então, tirando deles que a confiança deles estivesse na sabedoria humana, mas que elas se apoiassem na sabedoria de Deus. No capítulo 3, nós vamos encontrar que foram criados vários grupos opostos entre si dentro de uma mesma comunidade. Então havia um grupo de Paulo, um grupo de Apolo, um grupo de Cefas e um grupo de Cristo. Como é que se pode viver a plena comunhão tendo 4 grupos diferentes dentro do mesmo lugar? Mas Paulo também os orientou e disse que isto era a atitude de homens carnais, de pessoas que não tinham experimentado transformação na vida, mas que eles precisariam abrir mão disso, porque quem morreu por eles não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Apolo, mas foi Jesus. Então eles deveriam servir unicamente a Jesus. No capítulo 4 fala sobre os responsáveis por aquela comunidade, que eles deveriam ter cuidado, porque a vida deles estava sendo olhada e avaliada pelos de fora. Então eles não deveriam andar de qualquer maneira, mas deveriam andar de uma maneira fiel e digna do nome do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5 ele vai então dizer sobre algumas situações que acontecia ali, algum pecado, alguma transgressão que se cometeu, e as pessoas, pela amizade, pelo conhecimento, não tocaram no assunto,
deixaram a coisa lá no meio. E Paulo, quando toma conhecimento, diz, não, isso não é possível, não pode. É preciso haver uma disciplina, é preciso tirá-lo da comunhão, para que não contamine os demais. E aí, então, ele dá a orientação de que se faça a separação de quem não está andando de acordo com a vontade de Deus. No capítulo 6, fala sobre levar o outro irmão às barras dos tribunais. E ele diz, isso não é lícito ao povo de Deus. Será que entre eles não tem ninguém que tenha sabedoria para tratar desses assuntos? Por que é que precisa levar a estranhos e perante a infiéis? Eles deveriam resolver o problema entre eles, porque Cristo estava ali para dar a orientação. No capítulo 7, ele vai tratar de vários assuntos relacionados a casamentos, dúvidas que aquele povo tinha sobre o casamento. E o apóstolo recebe de Deus a revelação e vai dando a eles a orientação necessária como eles deveriam se conduzir. No capítulo 8, fala sobre as coisas consagradas aos ídolos. E que eles agora, servindo a Deus, não deveriam ter parte com os ídolos, porque os ídolos, eles são da idolatria. São as coisas consagradas aos ídolos, sacrificadas. Então não se pode participar de nada que é sacrificado aos ídolos. No capítulo 9 ele vai falar sobre o direito da liberdade que os apóstolos têm. No capítulo 10 traz a lembrança, o exemplo do povo de Israel, que no deserto falhou em várias situações, provocando a Cristo, tentando, cobiçando, fazendo-se idólatra, prostituindo-se, murmurando, enfim, várias situações aconteceu e todos eles tiveram consequências tristes na vida. Então o apóstolo traz isso para aqueles irmãos, para que eles não sigam aquele exemplo, mas para que eles aprendam com eles a maneira certa de servir e viver em nome do Senhor. No capítulo 11 ele fala sobre a ceia do Senhor, a participação. Capítulos 12, 13 e 14 sobre dons espirituais, sobre a prática do amor de Deus na vida. No capítulo 15 tira dúvidas com respeito à ressurreição de Jesus, porque começou a entrar um tipo de pessoas no meio daqueles irmãos, dizer a eles que Cristo não ressuscitou. E a ressurreição é a base, é o fundamento da nossa crença. Ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando diz que Cristo não ressuscitou, então ainda estamos nos nossos pecados. Então, quem pregou, não pregou uma verdade. Então, Paulo escreve dizendo que o Senhor Jesus, ele morreu, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou, segundo a Escritura, e foi feito a primícia dos que dormem. Então, ele deu essa orientação àquele povo, para que eles, então, pudessem entender como se comportar na presença de Deus e que o testemunho deles não fosse negativo perante a sociedade aonde eles habitavam. E no capítulo 16 ele dá conselhos sobre ajuda e orientações para a igreja de Jerusalém, que estava passando por uma dificuldade. E aqueles irmãos poderiam ajudar com alguma coisa. Então chegamos na segunda epístola, vários outros assuntos que ele vai tratando com aqueles irmãos e trazendo diante deles a necessidade para que pudesse, então, orientar-se de acordo com a vontade do Senhor. E no texto que li esta noite, no capítulo 11, dos versículos 1 a 6, Paulo, então, ele se defronta com uma situação que pode colocar o trabalho dele a perder. Ou seja, todo aquele cuidado, todo aquele ensinamento, toda a paciência de ouvir, de buscar a Deus, de pedir uma orientação, de trazer a solução para aquele povo. Agora chega o momento quando parece que as coisas estão se encaixando dentro da vontade de Deus, para que aquele povo prossiga e cresça e tenha
comunhão com Deus e a espiritualidade deles com o Senhor na intimidade, ela vem se fortalecendo para que eles possam receber de Deus graça e crescerem no conhecimento e no serviço da obra de Deus. Então, quando chega neste capítulo, ele então parece que ele chega no momento em que ele diz: não posso mais me calar, eu preciso agir. Só que ele diz aqui: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Então estavam surgindo alguns problemas que ele discerniu como líder como líder zeloso e autêntico. Ele discerniu que aquilo, se prosseguisse, não traria bons resultados à obra de Deus naquela cidade. Poderia colocar tudo a perder. Mas ele, com aquele cuidado, com aquele amor, com aquela afinidade com aquele povo e com a responsabilidade de Deus para instruí-los, para ensinar, para orientar, para demonstrar a maneira como aquele povo deveria se conduzir na presença de Deus, sem deixar-se levar por qualquer tipo de intimidação, de ameaça, de perseguição, ou seja, de persuasão daqueles que se infiltraram no meio do povo, fazendo-se como um deles, quando na verdade o intento deles não era associar-se para servirem a Deus, mas era associar-se àqueles irmãos para tirarem deles proveitos e tirá-los da comunhão com Deus, conforme havia sido ensinado por este servo de Deus, Paulo, que foi, na verdade, um líder zeloso e autêntico para com aquele povo e cumprindo as suas responsabilidades perante Deus. E Paulo, então, passa a demonstrar agora o cuidado que ele tinha. Então, quem cuida, não descuida. Uma outra frase diz, quem ama, cuida. E era exatamente isso que ele estava fazendo. Ele estava cuidando daqueles irmãos com todas as suas forças, com todo o seu intento, o seu amor, o seu coração, no sentido de corrigir as dificuldades que estavam querendo entrar, como as cunhas do adversário, para abrirem brechas no meio do povo de Deus e, com isso, causar divisão entre aqueles que serviam a Deus. Então ele vai agora e ele então se enche da autoridade que Deus lhe deu como apóstolo, como enviado, como mestre, como instrutor, como ensinador, como apacentador que era, para cuidar e corrigir o problema e manter o povo de Deus intacto na sua comunhão com o Senhor. Então ele precisava enfrentar o problema que estava surgindo de dentro por aqueles que vieram e associaram-se ao povo de Deus, fazendo-se irmãos deles, quando na verdade era somente uma capa, era um fingimento, não era nada verdadeiro, era somente para ganhar terreno e ganhar a consciência e o coração daquele povo e que eles passassem então para o lado deles. O apóstolo, quando observa isso, ele não perdoa. Ele se lança em campo e ele enfrenta e adverte aqueles irmãos e coloca-os a salvo para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, Paulo empenhou-se em alertar. Alertar é avisar, mostrar, trazer às claras as coisas que eles, porventura, não estavam enxergando. Porque tudo é irmão, está tudo junto, é tudo a mesma coisa. Mas não é tudo a mesma coisa, não. No meio do trigo surge o joio. É igual, é parecido, mas não é trigo, é joio. Aqueles que se aparentam como sendo servos de Cristo, na verdade, são servos de Satanás que se infiltram no meio do povo de Deus para causar problemas, dificuldades e desentendimentos. Então,
o primeiro que nós encontramos aqui, quando Paulo empenha-se em alertar, ele empenhou-se em 3 atividades. Primeiro, ele empenhou-se em alertar. Segundo, ele empenhou-se em proteger. E em terceiro, ele empenhou-se em ensinar. Então, na primeira parte, quando ele se empenha em alertar, aqui no capítulo 11, no versículo 2, capítulo 11, no versículo 2, ele diz o seguinte: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado. Então veja, preparado, não foi coisa de um dia. Isso leva tempo. Preparar, trazer, aconselhar, repetir o ensinamento, seguir mais um pouco, trazer a lembrança, escutou, mas não aprendeu, não praticou, vamos de novo. Aquela paciência, como a paciência que uma mãe tem para ensinar um filho. Então, vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então ele diz, eu estou zeloso, eu estou todo cuidadoso para fazer o melhor, para apresentar vocês na melhor condição para Jesus, como a virgem pura, que não se mistura, que não se contamina. E então no versículo 3 ele diz, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Então, o primeiro problema ele encontrou aqui. Temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, estes falsos apóstolos, falsos líderes que entraram no meio do povo, se fizeram líderes a si mesmos e queriam então tomar partido, tomar a frente e ensinar e orientar o povo como seria. E um ensino totalmente contrário àqueles que eles tinham recebido do apóstolo pela revelação de Deus. Então ele diz, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, lá no Éden, enganou, começou a conversar, começou a jogar dúvida na cabeça de Eva, e Eva não se teve por atenta, e aquilo foi mexendo, e certamente o pensamento dela ficou de acordo com o que a serpente havia lançado. E com isso, então, ela fracassou, ela caiu, ela desobedeceu, Adão juntamente com ela, e o pecado entrou no mundo, e é o que nós sofremos nos dias de hoje. Então ele diz, eu temo que isto aconteça, porque esses falsos apóstolos, eles trabalham da mesma forma, eles vêm com astúcia, eles vêm com engano, eles vêm com sedução. Então é a maneira como eles trabalham. E o apóstolo diz, porque nós não ignoramos os seus ardis, ou seja, a maneira como o adversário de Deus trabalha para colocar prejuízos na obra de Deus, elas não são ocultas, elas são conhecidas. Ele diz, nós não ignoramos o seu ardid. Ele sempre usa dessa estratégia para ganhar terreno e para fazer a ruptura no meio do povo de Deus. Então, nesta primeira parte, quando Paulo empenha-se em alertar aqueles irmãos, ele está falando contra os astuciosos, que usam de astúcia, a semelhança da serpente. E no segundo ponto, ele diz-nos aqui, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Então agora já é uma segunda estratégia. A primeira é agir com astúcia. E Paulo está falando contra a astúcia daquele grupo. Segunda, eles agem como corruptores, aqueles que corrompem, né? Para que eles sejam corrompidos os sentidos dele, e eles sejam entenebrecidos, eles percam a iluminação de Deus na vida e não consigam discernir nada. Então ele diz que esses corruptores também, para que eles, de alguma sorte, não sejam corrompidos no vosso sentido.
Então, Paulo está dizendo o seguinte, que eles têm essa habilidade de corromper. Corromper é abrir brechas, é trazer fissura, é fazer aberturas. E o apóstolo Pedro, escrevendo, ele diz que eles, prometendo liberdade, quando eles mesmos são servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servos. Então eles não estão libertos, mas estão prometendo liberdade aos que já são libertos. Ou seja, é para tirá-los do foco de Cristo. E Paulo fala contra os corruptores. E em terceiro lugar, neste primeiro ponto, nós encontramos aqui, a última parte diz o seguinte: corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O intento deles é usar de astúcia, é corromper e é destruí-los. Quer dizer, tirar aquele povo da simplicidade que há em Cristo. Se o povo de Deus perder a simplicidade que há em Cristo, nada mais dá jeito. Abre-se a porta, abre-se a fenda e tudo que não presta entra. Mas a simplicidade é que mantém aquele povo fiel, unido, leal e submisso ao Senhor. E o apóstolo aqui está dizendo o seguinte, que após ser vencido pela astúcia, vencido pela corrupção, agora sejam também desviados da simplicidade que há em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Enquanto Jesus está oferecendo vida e vida com abundância, o adversário está utilizando-se dos seus instrumentos naquela ocasião para que eles façam o quê? Para que eles consigam apartá-los da simplicidade que há em Cristo. Então, Paulo, cuidadoso como era, empenhou-se em primeiro alertar aqueles irmãos, dizer a eles o que é que estava acontecendo, o que poderia acontecer se eles não tivessem cuidado com o ensinamento que eles haviam recebido. O segundo ponto é que ele empenhou-se em proteger. Então, primeiro ele alertou, ele levantou a situação que estava acontecendo, trouxe a presença daquele povo, que talvez algum não tinha percebido, mas agora o apóstolo Paulo abriu as claras e eles entenderam o perigo que eles estavam correndo. E agora ele vai empenhar-se, então, em proteger. Então, aqui, no versículo de número 4, ele diz sobre 3 situações que pode acontecer, mas que é preciso estar de sobreaviso. Primeira delas, ele diz aqui, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado. Ou seja, se chegar lá um grupo de pessoas e dizer que aquilo tudo que eles aprenderam a respeito de Jesus não tem mais nenhum valor e que agora eles vão pregar sobre um outro Jesus, um Jesus diferente, quem sabe um Jesus mais light, um Jesus mais da moda, mais liberal, um Jesus diferente. Mas o apóstolo já havia advertido a igreja de Gálatas dizendo que, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja condenado, seja reprovado. E é isso que estas pessoas querem fazer com o povo de Deus. Eles querem associar Jesus com outras coisas. Eles querem pregar um Jesus totalmente diferente daquele que as Escrituras revelam. Mas Paulo, para proteger aqueles irmãos, ele vai alertando, ele vai agora dando a eles o conhecimento aonde eles devem ser vigilantes. Ao pregar a Jesus, observe que tipo de Jesus estão pregando.
se não for aquele que vos foi pregado, é um falso. Então não aceite, não contemporize, rejeite-o completamente. E no segundo ponto, ele diz aqui, ou se recebeis outro espírito que não recebestes. Eles haviam recebido o Espírito de Deus. Agora, se vierem dizer a eles que tem um outro espírito, que não seja aquele que foi recebido como revelação da palavra de Deus, está falando aí de imitações. E o adversário, ele é estratégico em imitar as coisas de Deus. Porque ele não é verdadeiro, ele é enganoso, ele é mentiroso, ele é mau. Mas ele faz-se passar como se fosse um anjo de luz, como se fosse um ministro da verdade, e com as imitações procura ganhar a consciência do povo. E o apóstolo nos adverte: se receber outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçaste, é preciso ter muito cuidado. Em 2 Coríntios 2,17, ele diz, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Então é preciso observar bem como as coisas são encaminhadas. E vai protegê-lo também das agressões, das consequências. Ele diz aqui, olha, se for pregar um outro Jesus, se receber um outro Espírito que não recebeste, o outro Evangelho não abraçaste, com razão sofrereis. A partir do momento em que abrir mão daquilo que receberam, pela revelação de Deus, através da ministração de Paulo, um servo fiel, verdadeiro e leal a Cristo, e receber o que esses falsos estão apresentando àquele povo, dizendo que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa, quando na verdade não é. Então o apóstolo diz o seguinte, se vocês entrarem por este caminho, vocês com certeza vão enfrentar um grande sofrimento. E quando abrir o olho, já é tarde demais. Então Paulo empenhou-se em proteger. Primeiro empenhou-se em alertar contra os astuciosos, contra os corruptores e contra os destruidores. Agora ele empenhou-se em proteger aqueles irmãos das distorções, das imitações e das agressões. Porque os falsos apóstolos, eles são violentos, eles são agressivos, eles são perturbadores. Paulo fala àquela igreja para proteger. E o terceiro ponto é que agora, após alertar, empenhar-se em proteger, ele vai ensinar, ele vai solidificar o ensinamento para aquela comunidade, para aqueles irmãos, para que eles não se deixem levar e percam a oportunidade de serem apresentados como uma virgem pura a um esposo, a um marido, a saber, a Cristo. Então, ao empenhar-se em ensinar, aqui no versículo 5, ele diz o seguinte, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele diz, eu tive cuidado, eu trabalhei com sinceridade, com lealdade, com firmeza, com dedicação. Então ele diz, eu não fui inferior aos demais apóstolos. Eles foram enviados por Deus e eu vim na mesma linha que eles vieram. Agora, estes falsos apóstolos que entraram, estes falsos líderes que se esconderam no meio do povo e querem a primazia, o ensinamento deles é venenoso. É preciso ter cuidado. Então ele vai falar com firmeza. Quando ele escreve a Tito, ele diz, fala disto e exorta com
toda sinceridade e ninguém te despreze. Fala com firmeza, fala com convicção, fala aquilo que é a verdade. Então ele agora mostrou a eles que o ensino deles era um ensino com firmeza. O ensino de Paulo não era misturado. Não era algo que ele pegava um pedaço daqui, um pedaço dali, um pedaço daquela, não. O ensino dele vinha direto de Deus para a sua vida e ele transmitia àqueles irmãos. Então ele estava empenhado em ensinar. E no versículo 6 ele diz, e se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência. Então Paulo tinha aptidão para ensinar. Era um exímio ensinador. Era alguém que sabia como falar para que a palavra chegasse ao ouvido e descesse ao coração daquele povo. E ele diz, embora muitas das vezes eu seja rude na palavra, eu seja alguém que não tem aquela palavra tão bem elaborada assim, seja rude na palavra, contudo, não sou na ciência. Na ciência, ele tinha todo cuidado. E ele diz que ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Porque o ensinador sofre. Já naquele tempo e nos nossos dias, de igual forma, as pessoas querem ouvir paroleiros, contadores de novidade, alguém que faz o maior barulho. Quando tem um ensinador, parece que o povo não quer dar atenção. O ensinador não é muito valorizado, mas o ensinador é aquele que lança os fundamentos nas convicções para solidificar no coração dos salvos que eles não sejam levados por ventos de doutrinas, e doutrinas de homens e doutrinas de demônios, mas que eles sejam guiados pela doutrina de Deus. E isto Deus revela ao ensinador, aquele a quem Deus deu o dom de ensinar. Então eles precisam ter o seu lugar. Hoje estão abolindo-se os ensinadores nas igrejas. Estão mais com shows e com tantas outras coisas que não tem mais oportunidade de ensinar. E ensinar a palavra de Deus não é algo apressado. Ensinamento ele é lento. É um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, e ele vai se solidificando. E vai fazendo bem na vida dos que aprendem. Então Paulo tinha aptidão para ensinar. É necessário que os líderes de hoje também tenham firmeza, conhecimento da doutrina, vida que seja exemplo e que tenha aptidão para ensinar. Aprenda a ensinar. E para ensinar, primeiro precisa aprender. Tem muita gente hoje que quer ensinar sem ter aprendido. Não tem como. Paulo dá-nos esse ensino. Ele aprendeu. Ele ficou 11 anos na Arábia. 11 a 14. Não me recordo exato agora. Aprendendo. E depois de ter aprendido, ele ainda teve comunhão com Deus e recebia revelações de Deus que lhe dava o direcionamento no caminho por onde ele deveria conduzir aquele povo. E por fim, no versículo 6, ele diz assim, mas já em tudo vos tenho feito conhecer, nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Então Paulo ensinava com esmero, com cuidado, com dedicação. Paulo diz, se é ensino, haja dedicação em ensinar. Então ele tinha o esmero, ele tinha o cuidado. E quando ele aconselhou Timóteo, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, olha a riqueza, o cuidado, o zelo. Paulo não se descuidou. Quando ele percebeu que alguma coisa diferente estava por acontecer, ele logo reuniu aquele povo e alertou a eles. Trouxe a conhecimento deles
o perigo que estava para acontecer. Então ele alertou contra os astuciosos, contra os corruptores e contra os destruidores. E empenhou-se também em proteger aquela comunidade, aquele grupo de irmãos, proteger das distorções, proteger das imitações e proteger das agressões. E o terceiro ponto, ele empenhou-se em ensinar aqueles irmãos. Ensinar com firmeza, ensinar com aptidão e ensinar com esmero, com o devido cuidado. Para que a palavra chegasse ao ouvido, eles ouvissem bem, entendesse, compreendesse, e a palavra descesse ao coração e ficasse ali conservada. Porque quando a palavra de Deus desce ao coração, ela é uma salvaguarda para o salvo diante de perigos e ameaças que ele estará sujeito ao longo da sua vida de fé. Então, Paulo, um líder zeloso e autêntico, que quando discerniu um problema, ele logo procurou resolver. Não se omitiu. Não fugiu da responsabilidade. Não jogou a culpa em cima do povo. É esse povo desobediente que não quer saber de nada. Esse povo não tem firmeza. Não fez isto. Ele abraçou para si o problema. Trouxe ao esclarecimento do povo. Mostrou como ia trabalhar naquela situação. E evidentemente trabalhou. E deixou ali selado no coração daqueles irmãos a vigilância, o cuidado que eles deveriam ter e o comprometimento com Deus, em virtude do Jesus que haviam recebido, do Espírito que haviam recebido e do Evangelho que haviam abraçado. Eles não poderiam abrir mão dessas três coisas. E era o que estava se oferecendo. Um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. E Paulo disse, não. Permaneça no Jesus que recebeste, no Evangelho que abraçaste e no Espírito que recebeste, que era o Espírito de Deus. Então, com isto em mente, aquele povo pôde enfrentar aquela situação perigosa e vencer. E aqueles falsos líderes ou falsos apóstolos, eles foram então desmascarados, desacreditados dentro daquela comunidade e não tiveram sucesso. Os dias de hoje, para acontecer isso, é preciso que tenha um líder com firmeza, com testemunho, com exemplo, com conhecimento, com amor pelo rebanho e que possa discernir os perigos que pode acontecer e proteger este rebanho com o ensinamento da palavra de Deus. Que isto possa alertar o nosso coração para ficarmos atentos às coisas que procuram se mostrar como válidas, como verdadeiras, mas quando na verdade são falsas, são imitações, é unicamente com o intuito de tirá-los da comunhão com Cristo e aceitar as bolotas dos porcos e perder a firmeza em Cristo. Mas sabendo disto, eu e você, a partir de hoje, precisamos ser mais cuidadosos quanto à nossa vida de fé em Cristo e não permitir que nenhum pensamento contrário nestas áreas venha encontrar aceitação na nossa vida para nos trazer confusão, porque temos em nós o Espírito de Deus, a presença de Jesus e o Evangelho genuíno e verdadeiro que nos foi anunciado, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Sigamos firmes por este caminho e certamente chegaremos ao encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo na glória celestial. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de nós, não só hoje,
mas para todo sempre. Amém.